Hoje falaremos das 10 atitudes mais eficientes e eficazes para arruinar uma aula. Oi? Para arruinar? É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá. Olá, mestras e mestres queridos. Eu sou Jo Fortarel e esse é o OSP, Orgulho de Ser Professor. Hoje falaremos das 10 atitudes mais eficientes e eficazes de arruinar uma aula. Primeiramente, vamos diferenciar eficiência de eficácia. Eficiência é o ato de fazer certo as coisas, ou seja, fazer bem feito. Eficácia consiste em fazer as coisas certas, ou seja, fazer o que deve ser feito. Mas, não é tudo igual? No, God, please, no! No! Vamos lá. Imaginem um escoteiro que precisa fazer a sua boa ação do dia e ele tá andando pela rua e ele vê uma velhinha ali na calçada de uma avenida muito movimentada. Ele chega rapidamente, dá o braço para a velhinha e atravessa com toda a segurança. Eficiente, não é? Só que não foi eficaz. Por quê? Porque a velhinha não queria atravessar a rua. Agora vamos pensar um outro escoteiro. Na mesma avenida, a mesma velhinha. O escoteiro chega e pergunta: "A senhora, aqui é tão perigoso, o que a senhora está fazendo aqui?" Ai, meu filho, eu estou esperando um táxi. Ah, um minuto. Projeta o corpo para frente, já chama o táxi e coloca a velhinha em segurança dentro do táxi. Esse sim, ele foi eficiente e eficaz. Ok? Voltando ao nosso tema de hoje. Já que essas 10 atitudes são eficientes e eficazes, não há como discutir que elas certamente arruinarão a aula de maneira exemplar. Primeira, ao entrar na sala de aula, já começar a falar sem prestar atenção se os alunos estão em silêncio. Segunda, não reparar na desorganização da sala. Se tem mochilas jogadas, se os alunos estão fora de lugar, se as fileiras estão todas tortas. Terceira, iniciar a aula sem verificar se os alunos estão com o material necessário. Quarta merece um troféu maior. Perguntar aos alunos em que ponto parou da matéria. A próxima consegue ser pior do que essa. Merece o troféu de ouro. Perguntar aos alunos se deu lição para aquele dia. Sexta, já com a aula em andamento, sair da sala para buscar o mapa, para buscar folha sulfite, um pendrive. Sétimo, não testar as mídias antes da aula. Chega na hora, o pendrive não abre, o vídeo não roda. Durante a exposição da aula, não estabelecer direta ou indiretamente o tempo de fala seu e o tempo de perguntas dos alunos. Ao responder a toda e qualquer dúvida, perder completamente o foco da aula. Chegamos ao final dessa aula catastrófica. Aí toca o sinal, os alunos acham que aquilo é um sinal de Deus, já estão saindo da sala, aí você se lembra e começa: Ei, Pseu, sabe o gráfico 7? Façam para a próxima aula. Eles não vão fazer. Funciona assim. É lógico que não existe receita pronta, infalível, para aulas eficientes e eficazes. Mas a minha experiência de mais de 40 anos dentro de sala de aula tem me provado que algumas atitudes muito simples, porém altamente assertivas, fazem toda a diferença. Essa hora é a hora que você devia falar: 40 anos? Começou a dar aula com 5? Não, eu já fiz 60. Corta, né? Nice. Ao entrar na sala de aula, faça
Faça-se presente. Não entre timidamente. A sala de aula é o seu território, é onde a gente brilha. Entra, já vai se encaminhando perto dos alunos, toca no ombrinho, mostra que a carteira tá fora do lugar, que aquela mochila tá no chão, pede para jogar aquele lixo, né? Já vai se aproximando, tomando conta do pedaço que é seu. Depois que você perceber que a sala está propícia à aprendizagem, só aí você se encaminha lá para frente e pede que os alunos peguem o material daquela aula, porque não é necessariamente toda aula que você vai usar o mapa, não é necessariamente que em toda aula o aluno vai ter que usar a calculadora, não é mesmo? Então peçam que eles peguem exatamente o que vai ser usado naquela aula. Enquanto isso, você ou faz a chamada ou já coloca a pauta na lousa. Atenção, muita atenção, isso é muito importante, isso faz total diferença. Otimize o tempo na sala de aula. Os professores vivem reclamando que falta tempo, mas eles usam muito mal o tempo em sala de aula. Repararam bem na dica? Enquanto isso. O que eu quis dizer com essa frase? Enquanto o aluno faz uma coisa, você já faz outra. Essas ações podem ser simultâneas. Não precisa ser tudo sucessivo. Eu faço a chamada, o aluno fica quietinho esperando sem fazer nada. Não! Enquanto ele está pegando material, eu faço a chamada e assim você vai otimizando minutos e minutos que farão toda a diferença no seu curso. Se você não utilizar bem o enquanto isso, suas aulas estarão perdendo ritmo e você nunca vai cumprir todo aquele seu planejamento. Outra atitude importantíssima para o bom andamento de qualquer aula é você apresentar a dinâmica, a estrutura daquela aula, o que vai ser feito, como vai ser feito. Olha, uma orientação clara e precisa como essa demonstra imediatamente planejamento do professor e o aluno se sente mais seguro do que se espera dele, ele faz uma gestão melhor do tempo. Exemplo, vocês estão com o livro, abram no capítulo 8, vocês terão 10 minutos para ler esse capítulo individualmente. Depois, vocês formarão duplas e trabalharão 20 minutos a resolução dos exercícios. Sendo assim, os últimos 20 minutos restantes, a gente começa a correção. Entenderam? Você vai pontuando o que se faz, como se faz, com quem se faz. Isso faz toda a diferença. Porém, mais importante do que você falar e apresentar a dinâmica é de fato você cumprir. Porque se você deu 20 minutos para os exercícios e acaba não prestando atenção nisso, o aluno já percebe e fala, ela fala 20 minutos, mas a gente vai ficar enrolando nisso até o final da aula. E aí a coisa não funciona. Se são 20 minutos, você tem que cumprir os 20 minutos. Aí você vai pontuando para eles. Faltam 10, faltam 5. Você vai começar a escutar. Mas professora, eu só fiz 3. Professora, faltam 4. Não tem importância. São 20 minutos. Acabar os 20 minutos, vamos parar e iniciar a socialização dos resultados. Ok? Por último, outro aspecto importante para que a aula corra como foi planejada é que se você for usar recursos, mídias, materiais, coisas diferentes naquela aula, que todo esse material já entre com você na sala de aula e não que você saia para ir buscá-lo, porque vai passar a impressão de que você teve aquela ideia na hora, de que aquilo não foi planejado e vai lá saber o que acontece quando você sair da sala de aula. Mestras e mestres queridos, não é tão difícil assim. Prestando atenção a esses pequenos detalhes, você conseguirá transformar a sua aula numa super aula. E ao final, com certeza, você vai escutar aquelas frases que são música para os nossos ouvidos. Nossa, já acabou? Puxa, o tempo passou voando. Isso sim é que vale a pena ouvir no final de uma aula bem planejada. Gostou do conteúdo de hoje? Então já dá um like. Sempre aprendemos com os erros, mas aprendermos com os erros dos outros
dói menos, não é mesmo? Então, assina o nosso canal para não perder nenhum vídeo e compartilha com aquele seu amigo que está meio atrapalhado na aula dele. Até o próximo vídeo e lembre-se, orgulho de ser professor!